Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrante de Valor. Sejam todos bem-vindos, afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar desse mundo afora. Meus amigos, hoje nós estamos no nosso 8º episódio do nosso ImigraCast Podcast, com a alegria e o prazer de compartilhar sobre a história do Brian, o Brian Ribeiro. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Maurício. Mas editor, roda a vinheta. Família Imigrante de Valor, e você que nos acompanha desde já, hoje nós vamos conhecer e acompanhar a história. Hoje nós vamos conhecer e acompanhar a história do Brian Ribeiro. O Brian Ribeiro também ele é brasileiro de Minas Gerais e Ipatinga, certo, Brian? Certo. Então, como eu disse, pessoal, nós vamos conhecer melhor a sua história e compartilhar aí esse momento de experiência desse novo imigrante de valor aqui em Portugal. Ô Brian, se apresenta aí pro pessoal aí, você é de Ipatinga então, Minas Gerais? Exatamente, eu vim de Ipatinga, né, ali do Vale do Aço, Minas Gerais. Na verdade, sou carioca, mas aos 10 anos eu mudei para Minas e ali morei mais de 25 anos, né? Ah, legal. Então, você nasceu no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Zona Norte, e depois, agora você mora em Minas há 25 anos. É, aos 10 anos eu fui e continuei lá desde 97, 25 anos. Ah, legal, muito bom. Então, pessoal, isso é muito interessante, porque eu conheci o Brian recentemente e dá pra ver o sotaque. Tem hora que tem uma mistura de carioca e tem hora que tem uma mistura do mineiro, mas é muito legal. Ipatinga fica perto da capital, Belo Horizonte? Fica mais ou menos umas 4 horas. 4 horas. 4 horas. Ah, legal. Então é isso aí. Ô Brian, aí comenta com a gente aí, há quanto tempo você está em Portugal? Agora, dia 5 de junho, completaram-se um mês, né? Tô aí 1 mês e 5 dias aí em Portugal. Ah, certo. Recente então, né? Bem recente. Bem recente. O Brian, então nesse processo aí, olha só, pessoal, que interessante. O Brian, o período que ele está aqui agora, tá certo? E assim, agora diz pra gente então assim, como que foi a sua escolha e por que você escolheu Portugal? Tem um amigo que ele foi para a Inglaterra há mais de 3 anos, né? Ele era muito amigo. E desde então eu comecei a enxergar o Brasil como inviável em alguns aspectos, né? Para manter família, para realizar os sonhos, né? E aí tivemos essa ideia então de Portugal e começamos a estudar sobre o assunto. É um país que aceita os brasileiros e posteriormente os legaliza, né? Então surgiu esse interesse a partir dessas pesquisas. Ah, que legal. E o seu amigo está há quanto tempo lá na Inglaterra, né? Ele fez agora 3 anos que ele está lá na Inglaterra. Mas então, ele estava na Inglaterra, vocês mantendo contato, surgiu a oportunidade de você vir para cá, mas ele continua na Inglaterra. Ele continua lá, a gente manteve contato, né? Após ele ir para a Inglaterra, contando como é a Europa, e ele então perguntou por que eu não iria também. Né? E na época a gente estava querendo mesmo sair do país por causa, né, da situação financeira que o país se encontra, das dificuldades, né, por causa da desvalorização da mão de obra. Então nós começamos desde 2019 a pesquisar sobre Portugal, sobre os detalhes, como era possível chegar até aqui. Ah, que legal. Ô Brian, e nessa pesquisa aí, quando você fala igual vocês começaram a pesquisar, estudar, em que sentido você fala isso aí? Pesquisar o quê? Você pesquisou então, por exemplo, se no Brasil tem a desvalorização da moeda, você chegou a pesquisar então aqui poder de compra, a qualidade de vida, adquirir alguns bens, é isso? Tanto lá na Inglaterra, porque o seu amigo está lá, como aqui em Portugal também? É isso? Ele foi me dizendo como funciona na Inglaterra, apesar de lá ser Libra, e como é em Portugal com o euro, a gente chegamos à conclusão que em Portugal também era possível você, através do seu trabalho, você adquirir bens como veículos, roupas com preço mais em conta, alimentação, o custo de vida. E essa questão principal é que é o país fornecer, com o passar do tempo, a documentação para os brasileiros que chegam.
Então foi tudo Legal. pesquisado através de canais do YouTube, né? O YouTube hoje é uma excelente ferramenta mesmo. Sites e relato de amigos e pessoas que já estiveram aqui em Portugal, que estão. Legal. Interessante, Brian, você falar isso aí. E aí uma coisa que até eu aconselho também, a gente tem um grupo no WhatsApp e eu aconselho constantemente o seguinte. Para o pessoal, pelo menos do nosso grupo, eu sempre aconselho o seguinte. Não é bom ver muitos vídeos, porque muitos vídeos vai criar muita dúvida ou confusão. Mas, como você falou, tem vários canais ali, uma ferramenta muito boa. E se você segue ali alguns 2, 3 canais para te orientar bem, é muito bom. Porque acaba não criando dúvida. No nosso canal e no nosso grupo, o pessoal fica com muita dúvida, porque vê muitos e muitos vídeos. Alguns são positivos, outros são negativos, uns são incompletos. Mas é bem interessante isso que você falou, porque você olha alguns canais sérios do YouTube, você pesquisa na internet fontes oficiais e acaba tendo uma base interessante para você chegar aqui e inclusive com amigos que oriente bem. Exato. Porque vai ter aqueles amigos que vão contar só o lado bom. Quando você chegar aqui tem aquela surpresa, às vezes não era tudo aquilo de tão fácil que se dizia, mas também em comparação ao Brasil tem uma qualidade de vida, tem um poder de compra, tem a questão da segurança, né? Que muitas coisas que não se compara à situação que o nosso país está hoje, né? Mas é bem legal isso que você falou. Ô Brian, mas você pensa em visitar o seu amigo em algum momento? Sim, nós conversamos sobre isso recentemente, né? Assim que eu já dei entrada na manifestação, assim que eu puder, eu vou visitá-lo lá na Inglaterra. Vou tirar uns dias de férias, assim que for possível. Há umas 2 horas de voo daqui. Uma grande vantagem de morar em Portugal, que você pode transitar pela Europa com um baixo custo e pouco tempo de viagem. Legal. Ô Brian, como que é o nome dele pra gente mandar um abraço aí? Aproveita e manda um abraço aí pra ele aí. O Anderson Luiz, abraço meu amigo, ele vai nos assistir. Isso, Deus abençoe, Anderson. Uma fonte de bênção aí pra esse seu projeto de vida aí também, né? Sim. Legal. Ô Brian, fala pra gente aí também, então, como você acabou de citar aí a questão da manifestação de interesse, e como que tá o seu processo? Você chegou, você começou a fazer os primeiros documentos, certo? NIF, número de segurança social, conseguiu trabalho. Você conseguiu trabalho por quantos dias? Você trabalha na pizzaria ou você trabalha já trabalhou em outra área enquanto está aqui? Eu estou trabalhando em 2 empregos atualmente, né? Nos primeiros dias eu fiz alguns part-times, né? Coisas bem passageiras, e dei entrada no NIF. Só que foi por agendamento, o NIF demorou quase 2 semanas, porque aqui na quarteira é um pouco movimentada essa questão, aí é um pouco mais burocrático, mas com 2 semanas saiu no NIF. E antes de eu vir para Portugal, no final de abril, foi aprovado o NIS na hora, o número da segurança social na hora. E eu também, logo em seguida, depois de obter o NIS foi muito mais fácil. Você conseguiu agendar com quantos dias? De um dia para o outro. Foi rápido então ali, né? Foi em quarteira também? Aqui na quarteira teve esse problema de ser difícil por causa da fila de espera, então eu agendei para São Brás. São Brás é mais ou menos uns 30 minutos de carro daqui. E aí foi rapidinho, de um dia para o outro. Legal. Ô Brian, e assim, você já trabalhou com o que aqui desde quando você chegou? Olha, eu já fui ajudante de obra. Olha só, pessoal, ajudante de obra. Trabalhei também numa padaria, né? Alguns dias que aqui chama café, né? Isso. Você fazia o que lá nesse café? Ajudava nas mesas, na lavagem de louça, na organização. Certo. E fui servente aí de mão de obra aí, alguns dias também. Então assim, eu já vim preparado para encarar o que viesse. Isso mesmo, eu vou tocar nesse assunto, mas continua. Então você já trabalhou na obra, no café, algum outro lugar mais? Atualmente, agora, depois desses part-times, eu consegui contrato. Através da Time, eu consegui um contrato numa empresa chamada Sociedade do Golfo, né, na parte de zelar, na parte de limpeza, né, de organização. Eu tenho contrato com eles. Legal. A Time, pessoal, como o Brian disse aqui, a Time é uma agência de emprego que tem aqui muitos postos, muitas bases em várias cidades aqui na região do Algarve. Eu não sei se ela tem lá para o norte, para cima do país, mas pelo menos aqui a Time é forte, é uma agência de trabalho. Então, quem desejar, quem quiser, pode até conhecer a agência de trabalho. Time,
olha o nosso canal Imigrantes de Valor, seja nosso patrocinador, até rimou. Quem estiver vendo da Time aí, ó, nos contata, porque a gente pode fazer uma parceria muito importante, certo, Brian? Certo. Ô Brian, e aí você trabalha agora com a Time nessa questão de zeladoria, Exato. certo? Mas eu te conheci em outro local, certo? Isso. De onde eu te conheci? Fala pro pessoal aí. Foi na pizzaria Max Pizza, né? Que foi um part-time que eu achei essa brecha no meu horário de trabalho, e à noite eu faço esse part-time das 19 até as 22h30 na Max Pizza, aqui na Quinta do Romão. Legal. Max Pizza, olha, nossa parceria aí também. Qual é o nome dela mesmo? A Cristina. A Cristina. Senhora Cristina, Deus abençoe por abençoar, ser uma fonte de bênção aí na vida do Brian também com essa oportunidade, e como muitos outros também que são colaboradores aí com a senhora. E fica o convite aí para a senhora ser uma parceira nossa aí do nosso canal, tá certo? E também quando surgir oportunidades, se for viável também para a vossa empresa, pode contar com muitos imigrantes de valor aí que estão acompanhando o nosso trabalho aqui também em Portugal, tá bom? Ô Brian, mas aí você faz o que ali na Max Pizza? Eu ajudo na montagem das pizzas e volta e meia eu também vou lá na cozinha, né? Ajudo na limpeza, na lavagem de louça. Ah, legal, muito bom. Olha só, pessoal, então o Brian veio preparado, conforme ele já disse aqui numa frase dele, ele veio preparado para algumas realidades. Quando você fala isso, eu vim preparado por quê? Você já sabia a realidade de trabalho, que poderia mudar alguma coisa? Aliás, você trabalhava com o que antes no Brasil? No Brasil, eu era da área administrativa, né? Na área mais, né? Trabalhava no escritório? Isso, a parte de escritório, eu já fui vigilante também. Mas eu tinha essa ideia que chegando em Portugal, logo de cara, talvez não seria possível isso. E eu vim preparado para qualquer outro emprego, que seja na restauração, né, de modo geral, ou na obra, nas obras também. Sim. Então, Brian, isso é importante que você acabou de falar aí, porque assim, eu falo constantemente com o pessoal, inclusive no grupo do WhatsApp, porque as pessoas acham que assim, eu trabalho com tantos anos nessa área, eu tenho profissão, eu tenho especialidade nisso. E aí tem vaga? Ter vaga tem, só que o mercado brasileiro é muito maior em comparação ao português. E outra, nós que somos imigrantes, chegamos aqui como turista e de repente desejamos ficar, muitas vezes, e a grande maioria, não consegue um emprego na profissão que tinha no Brasil, certo? Sim. Tem que estar preparado, como você falou, para qualquer opção que surgir aqui, desde que seja honesto, digno, Sim. que não escravize, que não explora, que não manipula, ótimo. E aí dá início aos primeiros documentos, certo? Que é aí o objetivo principal é a manifestação de interesse, não é isso? Isso. E você veio consciente disso, que tinha sua profissão lá, mas chegando aqui, você tinha que vir com um palácio das ideias aberto para surgir e abraçar qualquer oportunidade. Exatamente. Legal, legal. E aí, como que ficou o seu psicológico nesse caso? Brian, eu costumo dizer que nós, imigrantes de valor, temos 3 características, ou precisamos ter. Você que já faz parte da família imigrante de valor e não sabe, ou se esquece, lembra que nós temos que cuidar do Palácio das Ideias, nós temos que ter um coração generoso e também nós temos que ter visão de águia. Brian, nessa questão de mudança, você saiu lá do Brasil, lá de Minas Gerais, tal, chegou aqui em Portugal com a mente aberta, com o Palácio das Ideias aberto. Só que você começou a trabalhar em funções que não tinha nada a ver com o que você fazia no Brasil. Como que foi para você esse choque psicológico? Como que foi o seu emocional? Ficou um pouco abalado, foi tranquilo, você levou de boa, você tá tranquilo nessa questão? Eu levei mais de boa, porque na minha juventude eu já tinha trabalhado em diversas áreas, área industrial, e, entre outras. Eu tinha, como eu já estava esperando isso, não me abalou essa questão, a questão que muitas pessoas comentam que os portugueses eles são truculentos, inclusive não estou achando nada disso. O ambiente de trabalho em ambas as empresas que eu estou é muito bom, é sempre com respeito e até descontrações. É um trabalho que às vezes é pesado, você tem que estar dedicando, tem que estar dando o seu melhor, eles são exigentes, né, para você desempenhar as suas funções. E eu estou achando fantástico. Claro que futuramente eu quero evoluir, é o que eu pretendo, mas eu tenho essa plena noção que precisa da residência, entre outros avanços aí, e as coisas tendem a melhorar, só melhorar futuramente. Verdade. Aí, Brian, tem até a ver, isso que a gente comenta também assim,
de início não há problema nenhum aceitar qualquer trabalho. E com o tempo você vai se estabilizando, você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo a cidade, vai conhecendo o país. E o seu projeto lá, de repente, da sua profissão, ou até outra, você pode ver um negócio aqui que dá resultado para você, você pode seguir em frente, não é isso? Exatamente. Mas de início não é bom ficar escolhendo aquela profissão do Brasil, porque senão isso pode só atrapalhar em vez de ajudar, não é? Até porque quando chegamos, né, estamos com reais ainda e temos que correr para começar a receber em euro, para começar a fazer a nossa vida movimentar aqui. Verdade, bem legal também isso que você falou, porque o custo de vida é bom, mas aquele dinheiro que você trouxe, se você não cuidar, se você não administrar ele certo e fazer algumas coisas aqui, daqui a pouco você gasta e vai ficando apertado. Aí o desespero pode bater, aí é pior, né? Exatamente. Legal, Brian, legal. Ô Brian, agora diz pra gente aí, e você então 1 mês e 5 dias, já trabalhou em algumas áreas, hoje está trabalhando com a zeladoria e também a questão da pizzaria. Você manjava de pizza, alguma coisa? Nunca trabalhei na área de pizzaria, né? Inclusive estou aprendendo muito lá, muito mesmo, e estou gostando bem. Legal. Tô gostando. Ô, vamos aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro André, né? Foi o André que eu conversei no dia que tava você e ele, né? Meu companheiro de trabalho, companheiro exatamente. de trabalho, um André. Muito legal ele. Um abraço, meu querido. Olha, você tá na minha lista aí, de repente a gente pode já se programar num podcast aí, tá certo? Então olha só, muito legal isso aí, o Brian. E assim, o Brian, comenta pra gente também, você veio sozinho, veio com família, como que você veio para Portugal? Eu vim sozinho, né? É um planejamento de quase 3 anos, mas eu vim sozinho. Até também porque muitas pessoas fazem isso porque é uma parte de adaptação, que você pode ter alguns contratempos com moradia, com trabalho. Muitas pessoas vêm com família completa, mas eu vim sozinho, já planejando mesmo chegar para buscar essa adaptação o mais rápido. Ah, legal. Olha, pessoal, uma fala que o Brian comentou aqui agora, ou melhor, uma palavra que ele disse é a questão da adaptação. Então isso é muito importante. A gente está preparado, igual ele falou. Você 3 anos ficou planejando, pesquisando? 3 anos. Olha que interessante, 3 anos. Tinha um amigo dele que provavelmente deve ter falado realidades também. Falou. Porque a vida aqui é boa, tem muitas coisas boas, tem, mas também tem alguns desafios também. Vai ter alguns obstáculos também. Então a gente tem que estar preparado, e quem já está aqui antecipado, é bom que fale tanto o lado bom, mas também os lados difíceis. Sim. Né? Porque às vezes nós conversamos com muitas pessoas que o amigo só falou de coisas boas. Quando a pessoa chegou aqui, viu alguns desafios, nossa, ficou um desespero. Um recente que eu comento, e fiquei até triste quando fiquei sabendo da história, porque é o seguinte, o amigo dele dizia que ele chegando aqui, ele poderia levantar cerca de 2 a 3 mil euros. No caso, era com, não sei se era diretamente com fazendo Uber, né, aqui, que aqui é chamado TVDE, mas ou se era alguma outra profissão. E esse amigo chegou aqui, viu que não é nada daquilo, e não é todo mundo que consegue levantar 2, 3 mil euros livre. E ele se frustrou, passou muitas privações, teve algumas dificuldades e tal, e resolveu voltar para o Brasil. Então assim, é muito importante que a pessoa que esteja aqui fale os dois lados. O detalhe também é que às vezes a pessoa está no Brasil, ela acha assim, se você falar só para o seu amigo, olha, tem coisas difíceis aqui. Alguns que estão lá vão falar assim, o Brian está falando porque ele não quer que eu vou. Não é que não quer que vá, é que ele quer preparar as pessoas que estão lá. Não é isso? Porque tem muita coisa boa aqui, porém tem uns obstáculos também, tem uns desafios que a gente precisa enfrentar, e a adaptação fará uma grande diferença. Quanto mais a gente se adaptar, melhor é, não é, Brian? Melhor, quanto mais rápido, melhor. Ô Brian, e você veio logo aqui para a cidade de Quarteira, aqui em Vila Moura. Nós estamos aqui, pessoal, no condomínio onde o Brian mora, que é na cidade, ou sítio, como eles falam aqui, de Vila Moura. Tá certo? E você veio direto para cá ou você veio para outra cidade? Quando cheguei lá em Lisboa, eu vim direto para o Algarve, para Quarteira. Onde eu tenho um colega lá na padaria valenciana. Ele me recebeu, me deu um norte, né? De um quarto provisório para eu ficar. Ele, inclusive, foi meu representante no NIF. Isso. Eu fiquei lá cerca de 2 semanas até encontrar essa oportunidade de mudar para o Vila Moura. Aqui. Que legal, que legal. Então você chegou, ficou em um quarto e depois conseguiu alugar o apartamento aqui no condomínio. Exatamente, já tinha, na verdade já tinha um brasileiro morando aqui, né?
e ele precisava de mais alguém para dividir aluguel. Isso acontece muito aqui em Portugal. É. Né? Os apartamentos aqui são um pouco mais elevados o preço, e eu cheguei justamente para a gente dividir essa despesa e ficar melhor para os dois. Ah, legal, muito bom. E você tá morando, é um T2? É um T1. Um T1. É um T1. Aí compartilharam ali, legal, muito bom. E tem uma piscininha aqui, ó, de vez em quando, pro Brian tirar um lazer, descansar, ainda mais agora com esse verãozão aí que tá, né? Nem chegamos no verão ainda, e já tá super quente. Mas é isso aí, bem legal. Ô Brian, e aí você veio sozinho, compartilhou esse quarto e agora você tá aqui compartilhando esse apartamento. E que conselho nesse meio tempo assim você dá para os imigrantes de valor, para nossa família imigrante de valor aí, alguém que está com desejo, com sonho até de vir sozinho, semelhante a você? O que você orienta de primeiro momento assim para essas pessoas que virão sozinhas? Olha, saber muito bem o que quer, né? Construir uma casca, né? Para poder chegar e encarar todos os desafios, todos os contratempos. Eu acho que o seu planejamento para o futuro tem que te dar essa sustentação. O que você quer é uma nacionalidade europeia, é uma qualidade de vida melhor, você vai ter, mas você tem que estar preparado para os momentos ruins, tem que vir com garra, com determinação, muita atitude para gerar essa mudança. Verdade. Verdade, Brian. Bem interessante isso aí, muito bom mesmo que você falou, porque assim, às vezes, enquanto nós estamos no Brasil, não sei você, embora você tenha o seu amigo, como que é o nome do seu amigo mesmo? O Anderson. O Anderson. Vocês conversavam muito, porque assim, enquanto a gente está lá no Brasil, muitos acham assim, não, eu vou suportar isso, eu estou preparado para tudo, eu vou aceitar aqui, não tem problema algum. Quando chega aqui, eu costumo dizer assim, o primeiro mês é o mês da ilusão, que tudo é bonito, tudo é legal, tudo é interessante, é um país diferente e tal. Agora, daqui a pouco chega o segundo mês, chega o terceiro e vem as responsabilidades, né? Vem os desafios, aí a pessoa começa a questionar alguns momentos. Então isso acaba sendo muito importante, a gente estar preparado, a gente ter esse planejamento e conhecer o máximo possível para não ter aquela diferença do choque cultural, do choque do país e muitas outras coisas enquanto está aqui, né? Principalmente porque está sozinho, não conhece ninguém, não conhece a cidade, não é isso? Exatamente. Você tinha um colega que apresentou o quarto para você, né? Quando você chegou, é isso? Isso. É um outro conhecido, então. É o da padaria valenciana ali na Quarteira. E você já conhecia ele antes do Brasil, alguma coisa, não? Não, fiquei conhecendo ele através do Anderson, que é esse amigo meu. Ah, entendi. Então o Anderson fez a ponte para te apresentar esse outro amigo. Ah, legal. Então isso é importante também, que aí algumas pessoas vão auxiliando, vão ajudando e vai facilitando um pouco a nossa trajetória aqui de início, Exatamente. Né? Quando eu vim para cá, 3 anos atrás, também eu não conhecia nada. E na verdade eu nem pensava em vir para Portugal, não desejei vir para Portugal, né? Nunca pensei em vir para Portugal. Então o que acontece? Surgiu oportunidade, nós viemos. Aí eu tinha um casal de amigos, tenho porque eles estão vivos, graças a Deus. E só que eles estão no Brasil, né? Eles acabaram voltando para o Brasil, só que eles moravam em Almada. E sabia que eu viria, acabou surgindo a oportunidade de nós irmos juntos, só que eles continuaram em Almada e eu vim aqui pro Algarve. Então assim, só que na minha época eu nem pensava em pesquisar em YouTube, nem vi nada. O máximo que eu vi era Algarve. Eu não sabia o que era Algarve, eu não sabia menos ainda Quarteira, porque não tive esse pensamento, essa ideia de buscar conhecer pelo YouTube. E como o Algarve tem muitos vídeos sobre turismo, porque aqui é forte o turismo, então via as praias, via as coisas, não tinha noção do que era. No início teve aquele processo de adaptação, para mim foi um pouco trabalhoso de entender, de aceitar e tal, né? Até porque eu tranquei minha faculdade lá, eu estudava psicologia, então tinha dias que eu pensava, o que eu vim fazer aqui? Trabalhei na obra também, então o que eu tranquei minha faculdade para vir para cá, e fui surgindo, né, vários pensamentos, a família, a gente deixa a família e tudo, mas graças a Deus as coisas vão fluindo e hoje estou 3 anos aqui. E por essa situação que a gente está vivendo no mundo aí, essa situação toda do mundo, psicologia não tem online. Só que acontece, foi permitido ter as aulas online, aí eu consegui voltar online por essa situação que aconteceu no mundo todo aí. E aí voltei a estudar psicologia, graças a Deus está indo, vamos ver o futuro aí, né? E isso é importante, a adaptação, porque se a gente não se cuidar da adaptação do início, a gente quer voltar, não é isso? Mas então, é muito interessante, pessoal, a gente conhecer cada vez mais a história de novos imigrantes de valor, e agora com essa questão do Brian, que está aqui recente no país ainda,
já teve oportunidades de trabalhar. Ô Brian, então quando você chegou aqui, você conseguiu o quarto rápido, certo? Para se manter lá, porque o Anderson fez a ponte com outro amigo aqui. Como que é o nome do outro amigo? Mivaldi. Mivaldi, um abraço aí para você também, tá certo, meu querido? Pelo apoio aí que você deu ao Brian aí nesse começo. E aí depois você conseguiu um quarto aqui. Como que é esse que você está aqui agora? É o Cristiano. Cristiano, um abraço aí para você também, Cristiano, tá certo? Brasileiro também, todos eles? O Cristiano é brasileiro, de Governador Valadares, né? 1 hora de Patinga. E o Mivaldi é de Patinga mesmo. Ah, legal. Então tudo brasileiro, tudo de Minas. O Mivaldi já mora aqui há mais de 20 anos. Ele é bem assim antigo aqui em Portugal mesmo. Ah, legal, legal. Um abraço para todos vocês aí, pessoal, que deu essa força aí pro Brian de início, junto com o apoio aí do Anderson também, mesmo à distância, tá certo? Graças a Deus aí. E muito bom aí a ajuda de vocês também nesse processo aí do Brian. E você não teve dificuldades assim com o emprego não, né? De conseguir emprego, não de aceitar a área, mas logo chegou, já começou a trabalhar em um, trabalhando no outro? Sim, sim. O Algarve aqui, né? Esse sul de Portugal, nesse período depois de maio, acontece muitos empregos aqui, muitas oportunidades. Tanto que no canal tem muitos vídeos aí mostrando isso. Ah, sim. Até o final do verão vai ter muito emprego aqui no Algarve. Não tive dificuldade nenhuma, tanto part-time quanto para conseguir contrato. Ah, legal. Assim que eu obtive o NIS, né, o NIF, perdão, que demorou aí mais ou menos uns 13 dias, né, é muito importante já chegar e ter o NIF. Né? Então lembrando, pessoal, o primeiro documento que tem que ter aqui, a pessoa que realmente deseja ficar, até lembrando, Brian, porque assim, ó, Brasil e Portugal tem um tratado de amizade em que os seus cidadãos podem circular entre os países sem visto, como turista. Então, como turista pode ficar por 3 meses, podendo ser renovado por mais 3 meses, ou seja, 6 meses, certo? Agora, se nesse meio tempo a pessoa realmente gostou do país e quer ficar, aí quais os documentos então que ela precisa? O NIF? NIF, precisa do NIS. É o primeiro documento que é o NIF e o contribuinte é o mesmo, certo? O NIF o NIF do, e o NIF contribuinte. E o contribuinte é o mesmo, que é o número de identificação fiscal. O segundo, o NIS. O NIS, que é o da Segurança Social. O número da Segurança Social. Isso. E depois o contrato de trabalho. Você precisa ter e uma conta bancária também. Uma conta bancária. E aí, isso é muito importante, pessoal. E aí, Brian, então vamos ver como que você fez a sua manifestação de interesse. Você conseguiu esses documentos? Você usou mais algum documento para fazer a sua manifestação de interesse? Sim, sim. Tem também a declaração de morada, da Polícia Federal e também do Brasil. O atestado de antecedentes criminais, então, criminais do Brasil. E o de Portugal? Mesmo. De Portugal tem a... Precisou não? Não. O de Portugal não? Não. Ah, legal. Porque é recente, então, provavelmente. Deve ser recente, porque me pediram isso. Isso, porque quando eu fiz o meu, a gente precisou enviar. Então, acho que como você consegue... Então, interessante, pessoal. Olha só a história do Brian. E a gente começa a falar, a gente fala constantemente com o pessoal assim, Brian. Cada caso é um caso. A gente tem que se preparar, mas cada caso é um caso. Então, com um mês, você já conseguiu os documentos e fez a manifestação de interesse. Com um mês. Praticamente com um mês, essa empresa que mencionamos aqui, a Time, ela mesmo pegou os meus documentos e fez para mim essa manifestação. Ah, que bom, cara, que bom. A própria Time faz para quem trabalha com ela. Ah, que legal. Olha, pessoal, isso aí é muito importante, porque pelo menos ajuda ainda mais a pessoa que está nova aqui. É tanta informação, às vezes descentralizada, que a pessoa tem dúvida do que precisa para fazer a manifestação de interesse. Exato. Então, olha só, vamos recapitular, pessoal. O NIF, que é o mesmo que o contribuinte, que chama, né? Número de identificação fiscal. O NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. O contrato de trabalho. Uma conta bancária. O atestado de antecedentes criminais do Brasil. E o de morada. E o atestado de morada aqui, tá certo? Então são esses documentos que vai permitir a pessoa fazer a manifestação de interesse. Agora, é aguardar o CEF responder? Exatamente. Certo? Que a gente não tem como saber também se vai ser rápido ou se vai ser um pouco demorado, e se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Mas geralmente é positivo. Conseguiu todos os documentos certinhos, eles vão responder e depois aquele processo de continuar pesquisando até fazer o agendamento, porque esses documentos você enviou online, certo? Eles vão te responder por e-mail.
Quando eles te responder por e-mail positivo, você vai continuar entrando naquele site ali do CEF, que é o SAPA, e você vai pesquisar agora uma data de agendamento, que aí é o grande processo também. Porque o Brian disse aqui uma coisa importante também, pessoal, assim, ó, Portugal, além de ter esse tratado de amizade com o Brasil, ele também é um dos países, ou se não for o país com a maior facilidade de um imigrante conseguir um documento de residência e também a dupla cidadania ou passaporte vermelho, de maneira honesta e de maneira digna. Antes que já tenha os comentaristas aí de plantão, há tratados de amizade com povos, inclusive com o Brasil. Então, antes de comentários aí desagradáveis, é um acordo entre países, tá certo? E aí o que acontece? De maneira honesta, todo mundo tem a possibilidade de conseguir a dupla cidadania. E aí, quando consegue a dupla cidadania, tem essa liberdade também em outros países. Mas olha só, então isso é muito importante, pessoal, entender esse processo, porque acaba ajudando também no projeto de vida, né? Agora, quando eu também falo, e nós falamos assim, essa facilidade de conseguir documento, não quer dizer que é rápido. Por quê, Brian? Porque, por exemplo, não sei se você já ouviu dizer, pelo menos o Anderson, alguns outros amigos seus, ou até mesmo alguns canais sérios aí da internet, o processo de agendamento, infelizmente, não está sendo rápido. O meu, por exemplo, demorou 2 anos. Depois que eu recebi essa notificação do CEF de forma positiva, para mim conseguir agendar o meu dia lá, levou 2 anos. Conheço pessoas que levou 3 anos, né? Então, é fácil, porém não é rápido o processo aqui de regularização. Lembrando também, pessoal, que há uma diferença muito grande entre ser ilegal e irregular. Exato. Porque nós entramos pela porta da frente, o país sabe que a gente entrou, então nós não estamos ilegal, tá certo? Passamos pela imigração de uma forma ou de outra, notificamos o passaporte, notificamos o CEF e tudo mais. Então, agora, a partir do momento que desejamos ficar no país, ficamos de forma irregular. E também a forma irregular não é por nossa causa, é por causa da burocracia e do processo que o país está tendo em relação ao CEF, porque nós estamos demorando muito tempo para conseguir. E aí eu já falei em outros podcasts, Brian, o seguinte: todos os imigrantes merecem ser recebidos, ser cuidados, ser valorizados em qualquer país que ele deseja emigrar. Aí me permita dizer com todo respeito e com carinho a todo o povo ucraniano. O que acontece? Aqui eles abriram essa exceção para os ucranianos pelo que eles estão passando ali na região deles. Sim. Os ucranianos chegam em Portugal hoje em dia e eles têm já o título de residência, já tem o número do utente, coisas que nós levamos anos para conseguir. Então, o que nós pedimos ao senhor presidente, senhor Marcelo, ao senhor primeiro-ministro Antônio Costa e todo o poder político desse país abençoado chamado Portugal, pedimos com carinho, com respeito. Lembre-se dos outros imigrantes também, que esses benefícios, de maneira amorosa, de maneira justa, né, Brian? Exatamente. Possa ser acessível a todos também. Precisamos. Porque nós não estamos numa guerra bélica, que é o que está acontecendo no leste europeu, mas nós estamos numa guerra de violência no Brasil. Muita violência. Não é isso? Muita violência. Muita violência. Instabilidade, corrupção, insegurança. Então, nós não estamos numa guerra bélica verdadeira como está acontecendo lá. Mas quantas pessoas morrem por causa da violência no nosso país? É o que eu mais ouço brasileiros manifestar nos grupos, né? Eu citei muito a questão financeira, mas tem a questão de segurança também. Você não poder sair a determinada hora da noite com a sua família, ter receio de alguns pontos, de usar um celular em público. Então, isso é muito são sério. muitos problemas que os brasileiros estão enfrentando e por isso a cada dia eles querem buscar outro país. Isso mesmo, por isso que muita gente está querendo sair do Brasil, porque está difícil lá. E é aí que os poderes políticos, outros países, inclusive da Europa, inclusive aqui Portugal, que foi um dos países que nos colonizou ali, vê as situações dos brasileiros, porque hoje nós somos registrados mais de 210 mil, fora os que estão em processo aí, esperando essa questão do CEF. Então, assim, é uma comunidade muito grande, há muitos imigrantes aqui. Portugal e Europa precisa do apoio dos imigrantes, precisa da força imigratória, né, dos imigrantes. E o que nós pedimos como família imigrante de valor, novamente eu digo com respeito, com carinho, é que estendam esses benefícios a outros povos também, que o nosso povo, e eu não falo só por nós brasileiros, mas é qualquer grupo étnico, qualquer imigrante de qualquer nacionalidade,
que possa chegar no país também já com título de residência, que é o caso que eles permitiram com os ucranianos, 1 ano de título de residência, podendo ser renovado por mais 2 anos, com o número do utente e alguns benefícios. Estende os benefícios para que esse processo de irregularização termine o mais rápido possível, não é isso, Brian? Exato, porque a gente quer o mais rápido. O mais rápido possível, porque nós estamos numa guerra de violência no Brasil também, então a gente precisa pensar nisso, tá certo? E isso é muito interessante, essa questão também. Ô Brian, e aí pensando dessa forma, você fez a manifestação de interesse, Sim. tá tudo caminhando, e aí eu falo para você assim, por enquanto, nesse período que você está, embora recente, você tem passado algum momento de dificuldade aqui? Não, assim, financeira, graças a Deus, não. Estou trabalhando, mas é mais, às vezes, o fato de você estar só, às vezes, essa dificuldade de adaptação, né? E basicamente isso. Dificuldade financeira, graças a Deus, não. É a mente, nossa mente precisa estar bem preparada para a solidão que às vezes você te espera, você, né, imigrante. Você não está no seu berço ali, no seu país de origem, com seus parentes, com seus amigos antigos. A internet hoje ajuda muito nisso, mas tem momentos que você vai se sentir muito só. Precisa buscar a parte espiritual, Deus. Verdade. E focar muito em trabalho. Às vezes, quando eu estou inseguro, eu me dedico mais e mais ao trabalho, que é o que passa meu tempo, né? E está me possibilitando eu me sustentar e aguentar esperar o prazo que tem que esperar. Ah, legal. Olha, isso aí que você falou, Brian, é uma coisa muito importante também. Sozinho é lidar com a solidão. Eu conheci um rapaz esses dias também que ele tá semelhante a você, sozinho. E ele justamente estava falando sobre isso daí. Porque se dedicar ao trabalho, porque imigrar é uma nova vida, não é isso? Isso. É uma nova vida, é como se fosse nascer de novo. Você tá sozinho, então você fazer novos amigos, você ter pessoas ali ao seu lado para te ajudar nesse momento. Olha só, pessoal, que interessante essa questão aí e como é sério também cuidar do Palácio das Ideias. Por quê? Quem vem sozinho precisa ter um pouco de consciência, isso lá no Brasil, de suportar esse momento também chamado solidão, tá certo? E é uma das coisas, Brian, que eu costumo dizer constantemente também, tanto no grupo do WhatsApp e nos comentários, e quando converso no privado, as pessoas me procuram no privado e algumas pessoas que a gente tem mais aproximação, é o seguinte, é se preparar realmente psicológico, porque as pessoas só pensam em quê? Enquanto estão no Brasil, em trabalho e aluguel ou arrendamento. Aí o que acontece? Só que quando chegam aqui tem outras realidades a ser percebida, a ser cuidada. Não é só aluguel e trabalho, é muito mais, né? Principalmente essa questão da mente. A mente. Se sua mente não tá boa, seu corpo não tá, a mente, ela é o seu volante. Você precisa ter ela bem cuidada, bem leve. Porque, igual você mencionou, trabalho e aluguel são os desafios, mas não são só eles. Você precisa ter uma mente boa, você precisa ter propósitos bons, propósito para manter você de pé. Verdade. Lutando todo dia. Se você tem propósitos, se você tem sonhos, isso motiva o ser humano. Legal. Olha que importante, pessoal. Se você tem sonhos, isso motiva o ser humano, certo? Independente do que você ouça, independente do que façam com você, os seus sonhos vai te levar adiante, não é isso, Brian? Exatamente, o sonho, ele é um combustível. Isso, e principalmente, pessoal, como eu digo, o Brian, como a gente se conheceu recentemente, ele vai aprender aqui agora o seguinte, eu acredito que você também, né, porque a gente não é a questão de ser religioso, mas uma das coisas que eu mais aconselho o pessoal, a família imigrante de valor, Brian, você tem um sonho, você tem um projeto de emigrar, de conhecer outros países, coloca isso na mão de Deus. Coloca na mão de Deus para que Deus te guie, para que Deus te oriente, para que Deus cuide dos detalhes, não é isso? E principalmente nos dias difíceis, você tem a certeza que Deus confirmou contigo e aí vai te manter firme também ali. Exatamente. Certo? Eu acredito que você muitas vezes pensou ali, você muitas vezes pediu a Deus orientação, o cuidado, os detalhes da sua trajetória, não é isso? Com toda certeza, foi uma preparação bem longa, como já falei, muito tempo me preparando e reunindo a documentação lá no Brasil, passaporte, passagem, a cada etapa dessa eu pedia para Deus continuar dando força, continuar iluminando, para preparar todas essas etapas aí. Legal.
Legal, muito interessante mesmo, pessoal. Então, olha só que o Brian também comentou um pouco antes, pessoal, ele não passou dificuldades financeiras, dificuldades do trabalho, mas eu não quero ser cansativo, mas para quem vem sozinho, cuide do seu palácio das ideias, se prepare, né? E eu já fiz vídeos também aqui, Brian, principalmente os primeiros no canal, eu sempre falei assim, ó, que é muito importante quando a gente chega em um outro país, é fazer boas amizades, não é? Amizades verdadeiras, boas, sadias, seja com brasileiros, sejam com portugueses e qualquer outra nacionalidade, porque emigrar é nascer de novo, é uma nova história. A coisa que a gente tinha no Brasil, a vida que a gente tinha no Brasil passou e agora é tudo novo, não é isso? Então é novos amigos, é um novo local de morar, é um jeito diferente de lidar, não é isso? E aí tem a questão de idioma, tem a questão de sotaque, porque as pessoas falam assim, né, Brian? Eu acredito que você passou por isso e deve passar um pouco pelo seguinte: ah, eu vou para Portugal porque tem facilidade de idioma. Mas com certeza você já ouviu muitos portugueses que você não conseguiu entender nada do que estava falando, pela rapidez, não é isso? Muitos falam muito rápido, cada parte de Portugal o sotaque é de um jeito. E tem uns sotaques aqui que você quase não entende nada, é um tipo um espanhol acelerado mesmo. É verdade. Tem hora que a gente tá na rua e vê as pessoas falando, será que... Aí eu fico pensando assim, e tentando, se for do meu interesse, né? Porque a gente vai ficar andando curiando a vida dos outros, mas você passa assim e ouve a pessoa falar, será que idioma é esse? Porque aqui tem de todos os idiomas, né? Tem pessoas de todo quanto é país do mundo. E aí quando você percebe, você não entendeu nada. Aí daqui a pouco ela fala uma outra palavra, ah, é português. Só que ela falou tão rápido aquelas outras que você pensou que era de outro país, não é isso? Exatamente. Acontece muito isso, né? Acontece, eu já pensei que poderiam ser até espanhóis. Você convive também com muitas pessoas da África, que tem o idioma português, mas é uma puxada um pouco diferente. E eu acho que é uma parte muito interessante também de você imigrar, você está conhecendo um país completamente diferente, né? E também conhecendo outros povos. Isso é muito enriquecedor. Eu conheci um rapaz recentemente aí, eu quero até mandar um abraço aí para ele, o Anthony, um grande camarada aí, um grande parceiro aí também. Tenho tido um carinho muito bom aí por ele também. Ele deseja também vir para cá por um período, mas o sonho dele é Canadá. E esses dias eu falando com ele, até comentando, porque às vezes é importante você viajar, porque é outra cultura, você vai conhecer outras pessoas, a sua mente abre, né? Você começa a pensar diferente, porque enquanto nós estamos no nosso país, na nossa cidade, a gente está tudo ali, ó, naquela caixa. Quando você tem a oportunidade de viajar para outro estado, para outro país principalmente, muda muita coisa, né? Você cresce como ser humano. Isso. Eu tô aqui há pouco tempo, mas eu digo que cresce. Se você vem para se entregar, deixe tudo que está no Brasil, tudo de material, a sua profissão lá, pelo menos por enquanto. Você vai começar uma nova vida aqui. Isso. Vão se abrir portas que talvez você não imagina. Você precisa estar dedicado de cabeça mesmo. É isso mesmo. Que legal. Isso é muito importante, pessoal. É muito legal e graças a Deus aí por ter conhecido o Brian recentemente. Agradeço a Deus, Brian, aí pelo contato e agora por essa nova amizade, tá certo? E estarmos juntos aqui no nosso 8º episódio do nosso ImigraCast Podcast, pessoal. E eu quero até já, de antemão, pedir aí que você deixe esse like, você que está curtindo a história do Brian, compartilhe aí com amigos de vocês também, vocês aí que são conhecidos do Brian, se inscreva em nosso canal para conhecer mais ainda a história de outros imigrantes e muitos conteúdos que nós fazemos. Ô Brian, e aí, complementando tudo isso daí, Deus foi guiando a sua vida, você conseguiu um emprego rápido, você conseguiu o quarto, o outro alojamento rápido, as coisas foram se ajustando. Hoje você tem a possibilidade de trabalhar em 2 lugares, então as coisas estão se encaixando bem. Como nós vimos aqui, como que é interessante essa história aqui do Brian, esse momento que o Brian está vivenciando aqui, que é muito legal. Graças a Deus pelas pessoas que chegaram até ele, que auxiliaram ele, que ajudaram ele de uma forma ou de outra. E graças a Deus aí também na importância de fazer novas amizades, né, Brian? Você já fez novas amizades aqui? Você já teve alguns conhecidos? Você falou seu companheiro de trabalho lá, o André. Teve mais alguém? O André, fiz amizade pelo menos mais 2 boas no meu outro emprego, que é o Sami e o Ricardo, são pessoas do bem, brasileiros também. Ah, legal. Tô tendo amizade com algumas pessoas portuguesas também lá nesse primeiro trabalho. São pessoas super carinhosas, super atenciosas. Tô sendo muito bem tratado lá. Ah, legal, muito bom. Então, pessoal,
se preocupe com isso também. Assim que chegar, faça boas amizades, amizades verdadeiras. Além de querer boas amizades, né, Braia? Eu sempre falo que é importante a pessoa também ser bom amigo. Exatamente. Ser verdadeiro na amizade, né? Porque infelizmente, eu não sei se você já tem visto alguns momentos desagradáveis aqui de brasileiros com situações complicadas. E aí o que acontece? Queima a imagem dos imigrantes brasileiros. Não sei se você já viu alguns comentários sobre brasileiros, ou muitos que fizeram no passado, e muitas vezes nós agora sofremos com essa questão. Aquela dificuldade com moradia, que eu acho que já foi bem citada por você e por muitos outros, né? Que eles têm dificuldade em liberar aluguel para brasileiro por experiências passadas. Isso mesmo. É triste isso. É uma pena. E no trabalho, muitos brasileiros querem bater boca, querem reclamar. Então, se você vem para trabalhar, faz o que te pedirem, isso, o que for mandado ali fazer, e não questione muito. Estamos aqui para trabalhar, para buscar o nosso documento e realizar o nosso sonho. Isso mesmo. Nós estamos aqui para ser bênção para o país, não para ser um prejuízo, não para ser motivo de escândalo, motivo de desagradável, pessoas desagradáveis, pessoas que passam para trás, pessoas que acabam deixando a imagem do Brasil ruim, né? Sim. E tanto que uma das coisas que a gente aconselha muito aqui é que chegou no aeroporto daqui do país ou da Europa para entrar para cá, o jeitinho brasileiro já ficou lá no aeroporto do Brasil. Não venha para cá com o jeitinho brasileiro, com coisinhas, com detalhes, porque ao invés de melhorar e ao invés também até da gente seguir uma nova vida, vai ficar preso e cheio de coisinha que não é agradável, né? E acaba queimando a cultura portuguesa, né? Mas o principal, queima a cultura brasileira dentro da cultura portuguesa. Então isso é muito importante, pessoal. E aí, Braia, pra gente ir finalizando o nosso podcast ImigraCast, olha só, a gente falou um pouco de solidão, porém a gente falou que Deus tem te abençoado, tem guiado você no trabalho, em alojamentos, em moradias e tal. Agora, uma pergunta que eu estou tratando agora com os novos episódios, o passado que eu fiz com o Rangel, no 7º episódio com o Rangel, eu coloquei essa pergunta e hoje eu comento ela contigo. Como que você lida com a palavra chamada saudade? A saudade, ela não tem hora, nem lugar, né? Ela dá de madrugada, dá de manhã. E quando tá sozinho, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que sempre estar motivado. Então eu procuro sempre ocupar a minha mente. Estou estudando inglês nas minhas horas vagas. O inglês é fundamental aqui. Mas quando a saudade aperta, eu procuro lembrar por que eu estou aqui, meus sonhos e meus objetivos. Isso me dá força para conseguir. A saudade vem e passa, ela fica mais tolerável depois. Você tem que ter uma mente boa. Ah, legal, legal. A palavra saudade é complicado. Eu lembro de um programa de televisão que tinha antigamente na Band, lá no Brasil, e era O Mundo Segundo os Brasileiros. Não sei se você lembra desse programa que tinha. E era um pouco semelhante, que os repórteres da Band visitavam vários países. E aí eles conversavam com vários imigrantes brasileiros. E aí eles passeavam, né? Então ele combinava com uma pessoa que estava morando em tal país para conhecer alguns lugares, algum ponto turístico e tal. Só que chegava um determinado momento da reportagem e o camarada perguntava: como que você lida com a saudade? O que é a saudade para você? Todos tinham essa dificuldade, todos tinham essa pequena dor, porque não é fácil deixar o nosso país, deixar a nossa família, deixar pessoas que a gente ama, né? É claro que nós já comentamos às vezes os motivos que nos faz sair do Brasil, né? Eu tive um outro motivo, não foi só questão de violência. Eu até falei num vídeo anterior aí, recente, um dos motivos que eu saí do Brasil é porque eu depois que eu me converti a Jesus, eu tive o desejo de fazer trabalhos missionários em relação à minha igreja, e esse foi um dos motivos que eu vim. O principal, porque eu vim para Portugal, mas claro que segurança, qualidade de vida também faz parte. E aí, só que nesse meio tempo, a saudade não é fácil. Não. Lembrar dos pais, lembrar dos irmãos, lembrar dos amigos, né? Exatamente. Eu deixei lá no Brasil irmão também, né? Ele tá casado, meu pai, minha mãe tá descansando, Deus a tenha, mas meu pai e meu irmão tá lá também. Certo. E o menino de 4 anos que, meu filho, né? Tá com a mãe dele, eu morro de saudade. É a saudade que aperta do jeito diferente, a do meu filhinho. Certo. Como que é o nome dele? Adrian.
Adrian? Adrian. Oh, legal. Então vamos mandar um abraço para ele aí? Adrian, um abraço para você, né? Um abraço, meu filho. Certo. E eu quero mandar também um abraço para Valéria, a mãe dele, né? Então, Valéria, você sabe que eu estou aqui graças grandemente a você que fez essa pesquisa. Eu não sabia que Portugal legalizava brasileiro dessa forma. Eu tinha pouco conhecimento dessa cultura internacional, e depois eu fiquei sabendo através do Anderson, esse amigo meu. Mas a Valéria, ela com toda alegria, eu lembro que ela me mandava o WhatsApp nos meus horários de almoço no meu trabalho lá no Brasil, e ela com muita vontade, com muito interesse em vir para Portugal. Então eu espero que depois você venha com o nosso menino Adrian também. Ah, legal. Então a Valéria que também desejava vir para Portugal, é isso? Ela que pesquisava, ela que começou a entender mais, e ela que te incentivou. Ela que me incentivou primeiramente foi ela. Ah, legal. Valéria, um abraço para você também, tá bom? Deus abençoe. Olha, como a gente já citou aqui em alguns momentos, coloca esse... Pois é, finalizando esse momento, eu quero continuar dizendo, Valéria, coloca esse projeto na mão de Deus, coloca, eu peço, embora eu não te conheço, com respeito, tá certo? Eu quero incentivar que você coloque esse sonho na mão de Deus, esse momento que você ajudou tanto o Brian, compartilhou muitas experiências aí, muitos aprendizados, como ele já disse. Ele até foi você que incentivou ele nessa questão de documentação em um outro país, mas que o sonho de vocês possam ser concretizados aí na direção de Deus, com o projeto de Deus na vida de vocês, e junto com o Brian aí também. E fica esse convite aí diante de Deus, e é a oportunidade que você conhece muito bem aí também de conhecer Portugal, essa terra abençoada, tá certo? E assim, pessoal, a gente segue finalizando aqui o nosso podcast. Ah, Brian, eu só não posso esquecer de uma coisa importante. No final, a gente sempre indica um livro para nossa família imigrante de valor. Geralmente, eu tenho sempre conversado com as pessoas e acredito que todos concordam que o primeiro livro que é importante nós indicarmos ou conhecermos é a Bíblia Sagrada. Tá certo? Agora, o segundo livro, que livro que você indicaria aí para toda a família imigrante de valor? Olha, é um que eu tenho de ler recentemente, é do Caio Carneiro, um escritor brasileiro. Ah, legal. Ele chama Seja Foda. É para você ter atitudes, né, mudanças, para você ter uma vida completamente diferente do que foi até agora. E eu acho que isso tem tudo a ver com mudar de país. Como você citou, mudar de vida completamente. Eu acho que é um livro que vocês vão gostar de ler. Legal. Então, Caio Carneiro, né? Isso. Muito bom. Embora ele citou aqui o tema, qual que é o tema mesmo? Seja Foda. Certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer, vamos ter a mente aberta para conhecer muitos conteúdos sérios, como eu já disse, principalmente a Bíblia Sagrada, e também muitos livros aí que nos ajudam, livros de autoajuda, livros inspiracionais, livros de pessoas que têm resultado, envolvendo até a questão da mentalidade, é muito interessante também. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer, Brian, foi um prazer estar contigo aí nesse episódio. Maurício. Tá certo? Muito legal aí conhecer a sua experiência, conhecer o seu momento aí, tá bom? Então que toda a família imigrante de valor observe cada detalhe que o Brian compartilhou, que o Brian nos ajudou aqui a entender melhor. Seja firme, faça um bom planejamento, organize as suas ideias, fortaleça a sua mente quando chegar aqui no país. Se você vai estar sozinho, fortaleça a sua mente, conheça ao máximo, faça as amizades sadias, e também se vem com o cônjuge e também com filhos, faça uma estrutura também, inclusive financeira, para que as coisas vão se ajeitando. Não desista do seu sonho, não desista do seu projeto. Lembre-se que se você coloca na mão de Deus, Deus é a última pessoa que pode Deus é a única pessoa que pode parar esse projeto. Enquanto Deus não disser para você que não é para você vir, não venha. Mas qualquer outra pessoa não tem o porquê dizer, certo, Brian? Somente Deus. Então, Brian, você quer se despedir? Quer dar o último recado aí para a família imigrante de valor? Pessoal, prazer em conhecer vocês, tá? Você é adepto do canal agora, e eu torço para todos vocês que estão com plano de vir. Torço pelo sucesso absoluto. A caminhada é difícil, mas com um bom planejamento, com força de vontade, vai dar certo. Estamos juntos, pessoal. É isso aí, meus amigos. Então, Brian, vamos lá? Fala para eles aí, compartilhar, curtir. Compartilhe,
curta e se inscreva no canal. É isso aí. Imigrante de Valor, com toda a família Imigrante de Valor, nos ajude com o nosso projeto de 10 mil inscritos. O apoio, lembra do nosso desafio? Desafio que eu esqueço direto. Olha só, já vai ficar como erro de gravação. Desafio do carinho da retribuição. Desafio do carinho da retribuição. Então, o nosso objetivo é bater 10 mil inscritos, 10 mil membros na família Imigrante de Valor, e eu conto com a sua ajuda, tá certo, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo ou o nosso próximo ImigraCast Podcast. Olha só, hoje nós vamos... Esse conselho que você falou, seguindo com a saudade. Eu vou falar da documentação, ó, o ponto 4 aqui, ó. Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês. Brian Ribeiro. Eu olhei aqui, esse gravou o meu Maurício Oliveira. Ah, tá. Aí eu pensei, será que é? Lembra do Ribeirão. Isso, verdade. Hoje nós estamos no nosso 8º episódio do nosso ImigraCast Podcast e com a alegria... Olha, é fogo. Ó, top demais, Maurício. Top. Vou torcer pra você bater essa... Você me manda o link já do canal que eu já vou começar a assistir seus vídeos. Legal. Fazer uma